comecei em coral sacro, em igreja evangélica, cantei por 13 anos. E de lá me despertou o interesse por cantar música clássica, né, erudito. A minha voz, o timbre, uma soprano destacava e aí eu tomei gosto pela coisa e eu comecei a fazer estudo de canto lírico em 2013. Eu já comecei com 34 anos. Na área erudita, 34 anos, as pessoas já estão tudo aposentando, já dando aula. E aí foi quando eu comecei. Então, assim, oportunidades, conseguir espaço, essas coisas. Todos os processos seletivos, eles limitam idade já no edital para você se inscrever. Ah, só de tal ano, tantos anos. Então, eu me vi sem oportunidade e comecei a eu buscar as minhas oportunidades e construir, né, as oportunidades, estudando, buscando apresentar. Aí eu fui convidada para me apresentar no espetáculo grande aqui em Taboão. E aí fui fazendo portfólio, criando portfólio. Eu lembro de uma foto minha muito pequenininha com violão, não sabia nem segurar, o violão era maior que eu na época. Aí quando eu tinha uns 12 anos, o pai comprou uma guitarra, que ele queria que eu aprendesse lambada, mas ele não pagou professor nada. Aí eu não consegui aprender a guitarra magicamente, porque não funciona desse jeito. E aí ele acabou vendendo a guitarra. Anos depois, estava assim, em algum momento do ensino médio, comprei uma guitarra e fui fazer aula. Eu fiz uns 6 meses de aula, o professor só queria passar rock, eu não curtia rock na época, não estava afim de tocar isso. E aí larguei o curso. Aí quando eu estava para me formar no ensino médio, no terceiro ano, eu vi um pôster de uma ONG, né? Aí eu fiquei entre violão e piano. Como disseram que o piano era muito concorrido, eu falei, pô, se eu não entrar aqui, eu vou ficar sem fazer nada, então eu vou pro violão. Aí fui pro violão, isso em 2017. Comecei em 2017 a estudar. Esse foi o começo com a música. E chegou um ponto na minha vida que eu não, que parecia que eu não tinha outra escolha, assim. É como se você olhasse para essa coisa e falar, putz, tem que ser isso, cara, eu quero fazer isso. E é um tipo de coisa que não dá para você se dedicar a mais algo, sabe? Porque a gente começa a buscar um nível de excelência que para chegar nesse nível, para chegar perto desse nível, você tem que dedicar a vida, não tem jeito. Então foi isso, foi chegar no momento que eu falei, putz, eu quero esse negócio, quero isso, e não tem outra coisa no meu horizonte, assim, sabe? É meio, até meio doentio, sei lá. Escolhi a música, eu tenho 29 anos, eu comecei a estudar música 11 anos atrás, eu tinha 18, que relativamente para música de concerto, música erudita, isso é tarde. Geralmente se começa com 12, 13. Eu estava sem trabalho, eu estava em casa, muito tempo livre e tinha um violão parado. Também tinha umas questões psicológicas, com ansiedade e tal, e uma das ideias do médico do qual passava foi, faz um hobby, tenta preencher esse tempo vago com alguma coisa. Foi quando eu descobri o curso de violão, enfim, o resto é história. Mas eu comecei meio que por um incentivo de um violão que eu tinha em casa dado por minha mãe, e também por esse incentivo desse médico para começar a buscar um hobby. Eu também queria, de alguma forma, estudar violão, mas nunca tinha tido a oportunidade. Então, há uns anos atrás, foi quando eu comecei, de fato, a buscar a música. E quando eu comecei a estudar violão, eu fui apresentado a esse universo da música erudita, né, ou música de concerto, no caso, que é uma roupagem um pouco diferente de tocar violão propriamente dito. E ela também cantava esse tal de canto lírico, né, o bel canto, que também é completamente avesso hoje em dia. Então a gente quis trazer essa nossa escolaridade de alguma forma, esse academicismo, né, para o mundo atual, né? A primeira vez que eu ouvi isso lá no interior da Bahia, bem terrinha, bem distante, aquela música de Monserrat Caballé com Fred Mercury, naquelas televisãozinha bem antiga, gente, eu me encantei por aquilo. E eu ficava imitando, querendo. Eu o quê? Meninona, né? Mas aí quando eu vim para São Paulo, foi na igreja mesmo, coral sacro, a gente cantava Aleluia de Handel, e é tudo bem nessa área, né, do erudito, tinha bastante, é muito próximo, assim. Aí eu comecei a me interessar e querer aprender mais, para cantar mais bonito, cantar melhor. E minha vozinha sempre espetadinha lá em cima, sempre espetadinha, e aí tinha isso de destaca, né? Toda vez que eu ia cantar, é aquela história, eu não podia ficar perto do microfone. Eu começava a cantar, o povo já sabia que era eu, gente.
Sabia que era eu, porque aquela voz muito brilhante, como falam, né? E aí foi que tudo começou, e aí eu tô até hoje aí insistindo. Insistindo mesmo, a gente insiste, né, diretor? A gente literalmente insiste, porque não é fácil. Não é fácil, principalmente depois de uma certa idade. Para quem já é de processo, já tem uma idade, né, mais dentro do... Já é difícil, imagina a pessoa começar já com uma certa idade. Sem contar que tem a questão de fisiologia, né? Estudo, a pessoa quando é mais jovem tem todo um processo de desenvolvimento, aí você já começa mais, já é uma outra voz, diferente, né? Uma pessoa que estuda balé com 40 anos, por exemplo, de quem estuda balé desde os 18, né? É um outro, mas assim, nada impede de você fazer. A prova disso está eu aqui, e já fiz alguns trabalhos e estou insistindo em mais esse agora. Graças a Deus estamos fazendo e espero fazer mais. O projeto era inicialmente eu e a cantora de fazer música autoral erudita, né? Uma coisa completamente fora do escopo imaginário de hoje. Mas a gente começou com uma forma de estudo, não tem muito segredo. Né? Eu escrevi algumas ideias, ela abraçava essas ideias e cantava. E eu conheci ela na escola que eu estudava, né? Uns 7 anos atrás, né? Eu como aluno de violão e ela como aluno de canto. Esse projeto era para ser com o diretor, Jorge. Só que o que aconteceu? Ele falou assim, Nelva, eu como compositor é mais legal, é bem melhor um compositor que as músicas sejam tocadas por outras pessoas. Fazer a composição e eu vou tocar, e ele falou, não, eu prefiro que você cante com outra pessoa. Aí o Douglas, como a gente já conhecia por estudar na mesma escola e ser do mesmo estilo, eu já sabia que o Douglas era muito bom. Eu convidei ele aceitou. O Douglas mesmo entrou para o projeto ano passado, que eu queria escrever projeto para a gente fazer repertório, para a gente se apresentar em bibliotecas, espaços culturais. O Douglas também querendo tocar, porque ele estuda violão de concerto, né? Ele é bacharel. E aí foi que eu chamei ele gostou da ideia, ele falou, bora fazer. Aí foi assim, então eu e o Douglas, a gente está basicamente 1 ano. Ficou um porto seguro ali para ele experimentar, né? Porque isso acontece muito na música clássica, né, de hoje em dia. Tem quem componha, mas não tem quem interprete, né? E aí aqui é uma situação maravilha, porque o Jorge compõe e tem quem vá tocar as músicas dele. Então é a gente conversar, fazer letra, né? De repente, como foi essa música do clipe. Então é pegar os nossos sentimentos, né? As coisas que a gente escreve e o Jorge musicalizar, ou o Jorge escrever também desde a letra. Como o nome do né? Do Intimê, a gente vai sempre trabalhar nessa coisa mais íntima, assim. Acho que cada música tem a sua pequena história, né? Mas, de modo geral, eu sempre uso algum gatilho. E quando eu falo gatilho, é literalmente qualquer coisa, né? Qualquer coisa para criar algum estopim, alguma melodia, alguma ideia, algum tema. E a partir desse tema a gente começa a compor, né? Eu mostro para a cantora, eu mostro para o violonista. E eles também optam, né? Eu gostei disso, não gostei daquilo. É sempre uma construção. Então, esse lance de a inspiração é achar o gatilho. Depois o gatilho é muito escreve, apaga, para aí sim construir uma coisa maior. A ideia do videoclipe veio através de um projeto de lei de incentivo à cultura, né, da qual a cantora tomou a iniciativa, escreveu o projeto. Ela também é produtora cultural. Então, a ideia desse projeto foi um gatilho, né, mais uma vez um gatilho, dado por esses chamamentos, né, de lei de incentivo à cultura. E através disso, a gente usou esse repertório guardado que a gente tem para contemplar esse projeto. Então, a ideia inicial era literalmente usar uma artimanha atual, que é internet, videoclipe, que é uma coisa muito atual, com respectivamente uma música antiga, né, ou dada como antiga, que é a música erudita, música de concerto. Então, a ideia é fazer esses dois mundos de alguma forma conversarem. Acho que a ideia principal é essa. A ideia, acho que conversa com a música. A gente pensou bastante nessa coisa que tem na letra, né, sobre a nudez, assim. Aí a gente pensou nessa coisa de casualidade, tanto da palheta de cores não ser uma coisa extravagante, ser uma coisa mais contida, quanto de ser um ambiente caseiro, um ambiente onde você está à vontade, onde você geralmente
tá exposto, né? Tá nu nesse sentido de você ali nesse momento. Você não tá coberto com nenhuma máscara ou nenhum tipo de coisa que te disfarce, né? A expectativa principal é que tudo dê certo. De alguma forma esse projeto continue, sim, e a gente vai cada vez compor, porque quando a gente fala de música erudita, né, música de concerto, é um produto, vai se tornar um produto porque ele está fazendo um videoclipe e tudo mais. Mas antes de ser um produto, é uma coisa manufaturada, é uma coisa construída, é como se fosse um tricô, né? Às vezes você faz um tricô não para vender, mas só para você falar que fez um tricô e sabe fazer um tricô. Essa é a ideia. Então, a gente quer continuar assim, claro, e continuar nessa galgada de sempre compor mais, de sempre trazer mais músicas para essa instrumentação que é voz e violão, que é uma coisa completamente bizarra hoje em dia, né? Se você parar para analisar, em tempos de música eletrônica, funk, enfim, e não dizendo que isso é único, eu escuto, eu adoro. Mas você fazer música com voz e violão acústico é loucura, né? Então a gente quer continuar assim. Espero alcançar mais projetos e apresentar mais. Senão a gente morre, né, amor? Se a gente não sonha, a gente morre, não é verdade? Então é basicamente isso.